rapaziada, vocês têm a parada. Como é que eu sei o seguinte? Nós vamos ver aqui. Pecadores só cometeu erro, só cometeu um pecado do nosso querido Seijinho. Eu não entendi muito bem esse título, mas todo mundo conhece o canal Seijinho. Então, bora lá ver. 3, 2, 1, play! Pecadores sem saber nada sobre esse filme. Eu não li sinopse, eu não vi trailer e a única coisa que eu sabia é que a Hailey Steinfeld cuspia na boca do Michael B. Jordan. Que nojo. Eu vi esse filme e eu achei esse filme uma bosta. Não, tô nem zoando isso, cara. Que cena ruim. Desculpa, mas tem uma coisa que eu não gosto, é esse tipo de nojeira. Tipo assim, essa cena exemplifica a nojeira, tá ligado? Nojo, tá ligado? Nojo desse tipo de cena. Eu não sei porquê. Tipo assim, a pessoa esfregando comida no corpo. Eu não gosto. Cuspindo na boca um do outro, na cara. Dá um nojo tão grande, não sei porquê. Mas não foi por causa disso que eu assisti, não. E no começo eu tava achando que era um drama histórico dos anos 30 no sul dos Estados Unidos. Uma época muito difícil, caracterizada por pobreza, segregação racial, a KKK, o surgimento do blues. Nos primeiros 40 minutos, tava sendo um ótimo drama histórico. Até que, do absoluto nada, aparece um vampiro no sol escaldante do Mississippi. Tipo o Edward vindo pro Rio de Janeiro. Eu levei um puta susto, eu não sabia que era um filme de vampiro. Demora uns 40... Eu lembro. Não, tipo assim, eu assisti esse filme tipo assim, vamos ver esse filme aqui, tá ligado? Tão falando muito bem desse filme. Aí quando eu fui ver, do nada, uma história sobre vampiros, que literalmente infecta e vira basicamente uma colmeia, tá ligado? Qual o sentido desse filme, tá ligado? Que, tipo assim, os vampiros viram meio que uma colmeia. Os caras mantêm só a memória do corpo que eles estão habitando, mas não são a personalidade das outras pessoas. Se você vê um vampiro na lenda antiga, não é? Você parece mais tipo assim, você só basicamente ganha características, uma fome insaciável e só, tá ligado? Você não fica, ficando com sede de sangue, você só foi com sede de sangue. No conto original, se você é transformado em vampiro, você só fica com sede de sangue e com aparência branca, pálida, ou qualquer coisa parecida, tá ligado? Minutos pra aparecer um vampiro. Mas a minha reclamação é que os vampiros desse filme são muito patéticos. Os vampiros do Crepúsculo dão muito mais medo que esses caras aí. E aí eu fiquei meio dividido, porque por um lado eu gostei muito do filme, tirando toda a parte que envolve vampiro. Mas vamos com calma e analisar isso tudo agora. A história se passa em 1932 em Clarksdale, no Mississippi, ou o berço do blues. E nessa época o país passava pela Grande Depressão, como se a depressão normal já não fosse ruim o suficiente. Em algum momento da história teve a grande também. Acompanhamos a história do Sam. Pior que essa época foi meio pesada, né, pros Estados Unidos. Eu acho que era a primeira vez que eles estavam lidando com uma crise de verdade. Tirando a que teve em 2008 e nos anos 80. E depois só teve essas três, tá ligado? E aí depois só teve isso, sabe? Se eu não me engano. Ou Sammy para os mais íntimos. Ele é filho do pastor e sonha em ser músico, contrariando as expectativas do pai, que quer que ele também seja pastor. E pra piorar, o Sammy quer tocar blues, que na época era considerado música do demônio. E tudo que é muito diferente da sua época já foi considerado do demônio. O blues, o rock, tatuagem, piercing e agora labubus. Daí o Samuel se encontra com seus dois primos que ele não vê há muito tempo, os irmãos gêmeos Fuligem e Fumaça. Os dois interpretados pelo Michael B. Jordan. Sim, esse filme é tipo Operação Cupido com a Lindsay Lohan, que ela interpretava duas irmãs gêmeas. Só que ao invés de tentar juntar os seus pais, eles... Mano, não faz sentido. Mano, imagina, tu tem que gravar dois gêmeos, tá ligado? Mano, que complicado que deve ter sido isso pro Michael, tá ligado? Principalmente porque... É que eu vou dar spoiler. Um deles vira vampiro, tá ligado? Um deles vira vampiro e aí tu vai ter que contracenar contra si mesmo, com o irmão chorando. E isso já aumenta a atuação do Michael B. Jordan lá pra cima, tá ligado? O cara conseguiu atuar muito bem, sendo um irmão vampiro e o outro tendo, tipo assim,
compaixão, tá ligado? Chorando por causa do irmão, quase, tá ligado? Juntaram o pai deles com Jesus, porque o Fumaça matou o próprio pai dele porque ele batia no fuligem. Depois disso, eles se tornaram gangsters muito famosos e temidos. E eles se mudaram pra Chicago, onde eles ficaram muito ricos assaltando cassinos. É o pesadelo da Virgínia. E aí agora eles decidiram voltar pra Clarksdale e eles já chegaram comprando a antiga serraria que pertencia a um senhor branco. E depois de darem uma boa quantidade de dinheiro por esse estabelecimento, eles avisam ao senhor branco que eles não querem ver nem ele e nem os amiguinhos dele por perto. Porque como se a época já não fosse difícil o suficiente, muitos membros da KKK ainda estavam ativos na época. Mas o plano dos gêmeos ao comprar aquele estabelecimento é abrir um juke joint, que é tipo uma boate de blues onde a comunidade negra pode se encontrar e se divertir num ambiente seguro. Porém, eles querem inaugurar... Mano, faz sentido, tá ligado? Principalmente naquela época de segregação. Daquilo naquela mesma noite, por algum motivo. Nem vagabundo da atlética da faculdade que não faz porra nenhuma o dia inteiro consegue fazer uma festa tão rápido assim. E pra isso dar certo, os gêmeos se separam pra dividir as tarefas. O Fumaça vai até a cidade onde ele encontra um antigo conhecido dele, o Bo Chow, um descendente de imigrantes chineses que é dono de um mercadinho. Algo que era bem comum naquela região naquela época mesmo. Ele compra um monte de coisa pra inauguração e ele também pede pra eles fazerem um letreiro pra ele. Só que o Bo avisa que ele só tem tinta vermelha. E com certeza não vai ficar nem um pouco suspeito a porra de uma serraria com um letreiro em vermelho dizendo que lá é uma boate. Pois é. Mano, é complicado, tá ligado? Principalmente nessa época que era muito difícil essas coisas. Ninguém vai achar que lá é um abatedouro, com certeza não. A galera da Atlética é foda mesmo. Porém, enquanto ele está no mercado, dois rapazes tentam roubar a sua caminhonete e o Fumaça atira nos dois. Não pra matar, apenas pra mandar o recado de que não é pra tentar roubar os gêmeos. Pois é, chineses dominando 70% do comércio local, violência nas ruas, assalto à luz do dia. Incrível como o Mississippi nos anos 30 é igualzinho ao Brás nos dias de hoje. Mas deve ter sido pior, né? Pior. Muito engraçado o cara simplesmente atirar em dois malucos e logo em seguida divulgar a boate dele que vai inaugurar naquele mesmo dia, dizendo que vai ter muita dança, diversão, música, blues e gyoza, porque tava na promoção no mercado chinês. E na verdade o gyoza é uma comida japonesa que foi baseada numa comida chinesa chamada jiaoqiu. Só que aqui no Brasil pouca gente conhece. Caraca, você já tá sabendo, viu? Por esse nome, conheço mais pelo gyoza. Pois é, eu tive que pesquisar pra fazer esse vídeo. Não foi apenas diversão e risada. Eu não acredito nisso, ele teve que pegar do Google. Trabalho sério foi feito aqui, tá? E nessas raras ocasiões em que de fato eu tenho que trabalhar, é sempre bom ter um navegador que facilite a minha vida. E é aqui que entra o Opera, um navegador rápido, seguro, personalizável e que vai te ajudar a facilitar o seu fluxo de trabalho. Por exemplo, na barra lateral você já consegue acessar suas redes sociais sem precisar mudar de aba. Então dá pra você ver aquela notificação super importante do seu amigo dizendo que ele vai voltar com a ex sem você precisar se distrair por muito tempo. Isso acontece direto. Irmão, como isso acontece? Como isso acontece. Clique e você também consegue dividir sua tela em dois, para você conseguir visualizar duas janelas ao mesmo tempo. Muito bom para quando você precisa consultar uma pesquisa ou para você que só consegue se concentrar se estiver assistindo um vídeo de alguém fatiando um sabonete do lado. E claro, para te dar... Não façam isso. Isso acaba com o seu cérebro. Eu não tô nem zoando isso, tá? Aquela inspiração, você também pode escutar a música diretamente ali na sua barra lateral. Não só isso, como se você baixar o Opera agora, e se você nunca foi o... Seidinho, você já me influenciou digitalmente pra caramba, eu só uso o Opera GX, tá bom? usuário Premium do Spotify, você vai ganhar acesso ao Premium por 3 meses grátis. É muito bom, eu não consigo mais trabalhar sem escutar música. E na barra lateral também tem a área, a inteligência artificial gratuita do Opera, que pode te ajudar na sua pesquisa. É muito bom quando você precisa tirar uma dúvida bem rápido. Então aproveita, confere o link aqui na descrição ou no comentário fixado para você baixar gratuitamente o Opera e aproveitar Spotify Premium de graça. O verdadeiro pecado é deixar essa oportunidade passar, hein? Não deixa de conferir. Agora voltando pro vídeo, o Fumaça... Graças a Deus, Seijinho. O AD é necessário, mas complicado, mano.
Essa também reencontra sua ex-mulher, a Anne, que mora mais afastada num bosque e tem uma lojinha bem humilde. E ele fica bem bravo com ela porque ela fica aceitando créditos de plantação como pagamento, que é tipo uma moeda local que só funciona ali entre os trabalhadores das plantações. E ele acha que ela tem que começar a aceitar dinheiro de verdade, dólar. Eu acho que o equivalente de hoje seria você topar fazer um trabalho pra alguém que vai te pagar com divulgação pra todos os 33 seguidores que ele tem. Enquanto isso, o Fuligem e o Samuka vão até a estação de trem para contratar um músico lendário do blues, o Delta Slim, para tocar piano na boate deles. No começo ele recusa porque ele já toca em outra boate há mais de 10 anos, mas assim que o Fuligem oferece uma cerveja irlandesa para ele muda de ideia na hora, porque ele é um idoso alcoólatra. Talvez ele morra nessa noite. E no caminho de volta, eles passam pelas plantações e contratam o Brody Milho, um trabalhador rural que vai ser o segurança da balada. Só que eles não dão nenhuma arma pro Brody Milho. Verdade, né? Não faz muito sentido. O cara de segurança não tem uma arma. Ele vai defender eles como? Com os punhos só? O Fumaça atirou em 2 caras no meio da rua à luz do dia. Vocês não têm medo de uma retaliação, não? Um pouco longe dali, um homem irlandês com a pele toda queimada bate na porta da casa de um casal da KKK. E eu sei que eles são da KKK porque a roupinha branca deles tá logo ali na entrada. Eles nem escondem, tá ali na frente pra todo mundo ver. Como se fosse um pôster da Sabrina Carpenter num quarto de um adolescente LGBT. Pelo visto, na época eles nem escondiam tanto assim que eles eram da KKK. Mas esse homem todo ferido pede ajuda daquele casal da KKK porque ele diz que a tribo dos Choctaw tá tentando matar ele. E um fato curioso é que a tribo dos Choctaw tem uma relação bem amistosa com os irlandeses. Não tem por que eles estarem querendo matar ele. O casal decide abrigar esse homem porque ele oferece dinheiro pra ele. Na verdade, como se a KKK precisasse de incentivo monetário pra odiar o... Verdade, né? Pois é, não faz muito sentido. Outro grupo étnico. E mais tarde os Choctaw passam por ali e perguntam se eles não viram um homem suspeito. E ainda alertam que ele é bastante perigoso. Mas a mulher da KKK diz que ela não viu nada. Só que quando ela se vira pra avisar ao irlandês que os nativos já foram embora, ela se depara com ele com a boca toda ensanguentada. E no chão está o seu marido morto também, banhado de sangue. E foi aqui que eu levei um puta susto porque eu não sabia que era um filme de vampiro. E deve ter sido exatamente... Mano, eu também tomei um susto nessa hora. Porque assim, o filme tava encaminhando muito bem pra ter uma briguinha entre a KKK e os pessoas que eram contra toda essa segregação racial. Aí do nada vira um filme de vampiro. Do nada! Tá ligado? Do nada! Assim que a lerda da Bella Swan se sentiu ao levar uma eternidade pra descobrir que ela tava num filme de vampiro. O maluco pálido igual uma parede, ela, nossa, que será que ele é? Agora eu sei como é ser um idiota igual ela. É foda que como se já não bastasse a Grande Depressão, a KKK, os caras da Atlética, agora tem vampiro, e vampiro da KKK. Um monte de bissexual só veio ver o filme por causa da cena quente entre o Michael B. Jordan e a Hailey Steinfeld. Eles não estavam preparados pra sofrer tanto. Anoitece, o nosso Clube do Blues abre as portas para as dezenas de convidados que vêm chegando aos poucos. E 2 convidadas muito especiais agitam a noite. A primeira delas, chamada Perline, é uma moça que o Samuel conheceu na estação de trem. Ela é uma mulher casada e mesmo assim ele convidou ela e ficou flertando com ela a noite inteira. Não. Mano, não façam isso, rapaziada, porque isso pode dar muito problema, mas muito problema. Não só isso, né? Como ele também lambeu a xoxota dela. E é impressionante como o cara do violão sempre é um comedor de casada em qualquer época da história. Agora entendo porque falam que é do demônio. Esse instrumento é amaldiçoado. E a outra convidada, que na verdade não foi convidada, é a Mary. Uma mulher branca que é amiga de infância do Fumaça e do Fuligem. E também é a ex do Fuligem. A mãe dela morreu faz 2 dias e ela ficou muito chateada que nenhum dos gêmeos foi no velório. Até porque foi a mãe dela que criou os 2 rapazes. Pois é, a menina namora o cara da Atlética e tá esperando alguma maturidade dele. O maluco tá pagando um alcoólatra com cerveja. Não tem como você esperar nada dele. Logo depois, o nosso querido Samuka se apresenta tocando blues e cantando. E o dom musical dele é tão grande, mas tão grande, que transcende o espaço e o tempo, invocando espíritos de várias épocas e lugares. Desde os seus ancestrais africanos até a porra de um DJ no meio da festa. E apesar de ser meio esquisito ter um DJ... Mano, não faz muito sentido, tá ligado?
Mano, isso é que é complicado, tá ligado? Esse filme tem muita coisa que não faz sentido. Parece que eles estavam tentando misturar muita coisa nesse filme. E não dá muito certo, tá? Não dá muito certo, principalmente no finalzinho, que só faz sentido pra quem tava no negócio de vampiro, tava achando muito legal. Só tava achando legal a cinematografia dos anos 20, tá ligado? Anos 30. Ali é um poder muito simbólico que representa um pedacinho ali da história africana. Tem tudo a ver com o tema do filme. Dito isso, eu jamais usaria esse poder. Eu acho que eu não ia gostar se eu sem querer invocasse um bisavô ultraconservador meu que ia ficar me chamando de viado do chapéu. Eu tenho certeza que ia acabar com o clima da festa. E esse poder, apesar de muito irado, ele também acaba atraindo o mal. Pois o Remick, aquele vampiro que transformou o casal da KKK em vampiros, aparece na frente da boate fingindo ser uma trupe de artistas que escutou a música do Samuel lá de longe e também quer tocar lá dentro. Porém, os gêmeos barram eles acham eles meio sus. Afinal de contas, tem muito membro da KKK ativo naquela região ainda. E mesmo que eles não... Pois é, né? É complicado, principalmente nessa época. É foda, o pessoal não podia ir pra uma festinha tava achando que era da KKK, é complicado, mano. Não sejam racistas, eles ainda são de um grupo muito odiado, os músicos. Mas logo depois que eles vão embora, o Fuligem conta pra Mary que eles já estão tomando prejuízo com a boate, porque eles estão aceitando como pagamento créditos de plantação, que é uma moeda que só funciona ali com trabalhadores da plantação. É tipo o Clube Penguin. Então a projeção é que eles venham à falência dentro de 2 meses. E é exatamente esse o tipo de competência que você espera da galera da Atlética. A Mary então decide ir lá fora ver se aqueles 3 artistas brancos têm dinheiro pra gastar lá dentro. E o Remick mostra que ele tem bastante moeda antiga de ouro, como se fosse uma taverna medieval lá. Quer dizer, já é melhor do que o dinheiro do banco imobiliário, mas ainda assim, né, cara? Mas a Mary também acha eles muito esquisitos e decide ir embora. Antes que ela pudesse fazer isso, porém, o Remick morde ela e transforma ela numa vampira. Depois ela entra novamente na boate com a autorização do Broa de Milho, porque vampiro tem esse lance de que eles não podem entrar num lugar sem autorização. E aí lá dentro... Qual o sentido? Não entendi. Mano, vampiro, por que o sentido dele não poder entrar na sua casa sem você autorizar? Eu acharia estranho a pessoa perguntar: eu estou autorizado a entrar na sua casa? Tá estranho, mas tá, entra. Eu morreria com certeza, mas eu acharia estranho. Então ela vai lá e seduz o Fuligem, o que não é uma tarefa muito difícil. Eles entram no quartinho e de tanta sede de sangue, ela começa a babar, tal qual um pug vendo uma coxa de frango. Mas o Fuligem, em toda a sua inocência, pensa que é apenas muito tesão. E é óbvio que o cara da Atlética vai pensar que todo mundo morre de tesão por ele, né? O Fumaça entra no quarto e flagra ela devorando o Fuligem, e se ele já não tivesse morto, o irmão dele nunca mais ia deixar ele namorar uma menina branca. Imediatamente o Fumaça enche a garota de bala, mas ela sobrevive e sai correndo dali, dizendo que eles vão matar todo mundo. Eu só não sei porque que ela simplesmente já não mata todo mundo agora. Pois é, né? Ela já tá ali dentro, qual o sentido? Não tem nada impedindo ela de fazer isso. Aliás, na verdade, eu não sei por que ela não entrou na balada e deu autorização pros outros vampiros entrarem também. Que aí eles já matavam todo mundo, né? Mas quem sou eu pra dar alguma sugestão, né? Cara, esses vampiros, eles realmente são muito burros. Nessa hora, eles mandam todo mundo embora da festa, mas alguns convidados e funcionários ainda ficam. Que é o certo a se fazer, né? Lá fora é que tá o perigo. Dentro que é seguro. Se tá chovendo pica lá fora, você não vai sair com o cu pra cima. Daí a Grace, que é pior que é verdade, Serginho. esposa do Bo, diz pra eles irem embora também, porque eles têm uma filha em casa esperando eles. E aí o Bo também vai lá pra fora pra pegar as coisas dele, pegar o carro exatamente onde tá o perigo. A verdadeira grande depressão é o que tá me dando vendo essa galera se entregando de... Verdade, né? Estão se entregando de bandeja. Que depressivo isso, viu?
bandeja pros vampiros. Após lamentar muito a morte de seu irmão, o Fumaça vai até a entrada da boate, onde o Brodmilho tá pedindo autorização pra entrar. E eles acham muito esquisito, porque ele ficou a noite inteira entrando e saindo sem nunca precisar pedir autorização, porque ele tá precisando agora. E quando o Fumaça se aproxima do Brodmilho, o desgraçado tenta morder ele, o que não é muito Brodmilho da parte dele. O cara que chama Brodmilho, você vai imaginar que ele é vegan. Por sorte, o Fumaça é mais rápido e consegue escapar dando um tiro na cabeça do Brodmilho. E novamente o tiro não mata. Em seguida, o quarto onde eles trancaram o Fuligem começa a fazer barulho. E é o próprio Fuligem que despertou como vampiro pedindo pra alguém tirar ele dali. Tal qual o HB20 do seu pai, implorando pra você tirar ele ali da garagem, dar uma voltinha nele depois de tomar 5 latinhas de Skol. Uma proposta bem tentadora. O Fuligem arromba a porta, mas antes que ele pudesse machucar qualquer pessoa, a Anne joga alho em conserva nele, queimando sua pele. E ele foge de lá. A Anne, que agora tem a certeza de que eles estão lidando com vampiros, fala pra eles pegarem alho, estacas de madeira, prata e água benta. Como se alguém andasse com água benta dentro da bolsa do lado... Desculpa, mas água benta não funciona muito porque ninguém vai andar com água benta. Ninguém, tipo assim, no máximo um cristão. E olha que os cristãos também não ficam andando à toa com algo santo, tá ligado? Do celular e do Carmed de maçã do amor. Em seguida, eles encontram o Bo ali na entrada pedindo pra entrar. Ele também já virou um vampiro e o Hammock diz que agora ele tem acesso a todas as memórias do Bo. E caso eles não deixem eles entrarem, eles vão matar a filha do Bo e da Grace. E o vampirismo nesse filme, ele é diferente. Ele meio que cria uma mente coletiva, em que todos os vampiros querem a mesma coisa. Eles querem ampliar a comunidade vampiresca deles. O que por si só é um plano bem burro, né? Porque uma hora vai acabar o alimento. E vampiro normalmente é bem seletivo com quem ele transforma em vampiro. Eles são bem territoriais. Mas nesse filme, todo mundo vira um NPC sem vontade própria depois de ser transformado em vampiro. É isso que acontecia nessa época antes de existir servidor do Discord. Você tinha que pessoalmente buscar uma galera pra poder cometer crime com você. Porém, o Hammock quer uma outra coisa também. Ele quer o poder do Samuel. Porque ele quer invocar o espírito dos ancestrais irlandeses dele. Na verdade, eu tenho certeza que ele quer invocar um espírito do futuro da linhagem dele, o Ed Pois é, muito provável, mas enfim. Sheeran, pra tocar no casamento da cunhada dele. E o Hammock também diz que é melhor todo mundo virar vampiro logo, porque o antigo dono que vendeu a serraria pra eles é um dos chefões da KKK. Aquele cara daquele casal que ele transformou no começo do filme, ele é sobrinho do chefão da KKK. E ele... Eita, agora sim, estamos falando outra língua. Já estavam planejando atacar a boate. Mas é agora que o Fumaça não vai querer ser vampiro mesmo, né? Você acabou de admitir que um dos membros da KKK é um vampiro aliado de vocês. Daí eles fecham a porta na cara deles e os vampiros ficam lá fora tristinho, tocando música, esperandinho eles convidarem eles pra entrar. É bastante patético. Mas lá dentro da boate eles também estão abalados. Principalmente a Grace, que teve a sua filha ameaçada. E aí essa vagabunda impaciente, ansiosa, grita pros vampiros entrarem, que ela vai matar todo mundo. A filha da puta nem esperou o Samuel tocar uma musiquinha, invocar um Mike Tyson, um Muhammad Ali pra ajudar na luta contra os vampiros. Não, deixa o bardo da party fazer o trabalho. Podia ter trazido o Martin Luther King para dar o discurso no jutsu, pô. Pô, isso ajudaria. E ela foi ficar falando besteira dele. E aí os vampiros começam a entrar e viram um verdadeiro banho de sangue. Eles conseguem matar alguns vampiros, mas nesse processo a Anne é transformada pelo Fuligem. E o Fumaça vai lá e mata ela como ele havia prometido pra ela. Nisso, o Fuligem e a Mary ficam putos, porque o plano deles era transformar a Anne e o Fumaça em vampiros e todo mundo viver feliz pra sempre sendo vampiro. E realmente eu imagino que é o sonho do cara da Atlética ser jovem pra sempre, né? Não vai ficar esquisito quando ele já tiver com 40, 50 anos e continuar indo pra cervejada e calorada. Daí a burra da Grace também morre e o Delta Slim também morre porque ele fica pra trás pra ser o sacrifício heróico. Ou ele só não consegue fugir porque ele tá muito alcoolizado, provavelmente isso. A Perline também morre pra proteger o Samuka e eu nunca vi uma lambida na xereca tão boa assim que ela decidiu morrer pra salvar o cara. Nem conhece uma... Pois é, né? Eu também nunca vi isso não, tá?
maluco direito. E o Fumaça também fica pra trás pra lutar contra o Fuligem enquanto o Samuel escapa de lá. Você tá vendo que tá todo mundo protegendo o Samuel a qualquer custo, né? Isso representa o quanto eles não querem que o Remick invoque o Ed Sheeran. Se você parar pra pensar, o Ed Sheeran é o verdadeiro vilão desse filme. No começo você acha, ah, quem vai ser o grande vilão? Não, é o Ed Sheeran. Daí o Remick pega o Samuel tentando escapar, mas o garoto consegue acertar o violão na cabeça dele. E o instrumento tem uma parte de prata que fica fincada na cabeça do Remick. E pra finalizar o serviço, o Fumaça aparece e atravessa uma estaca de madeira no peito dele. Logo em seguida, os primeiros raios de sol começam a surgir no horizonte e todos os vampiros queimam. Pois é, a Gracie só precisava ter esperado mais uns 5 minutos que o dia ia começar a amanhecer. A filha dela não ia morrer. Agora espero que ela morra também. Só de raiva. Espero que... mas aí os vampiros poderiam tentar entrar nas sombras das árvores e tal. Muito provável que isso aconteceria. Então, ela foi burra? Foi. Mas não tanto, tá ligado? o Ed Sheeran mate ela. Não sei porque ele faria isso, mas eu espero que aconteça isso. Daí o Samuel volta pra igreja do pai todo ensanguentado, machucado, pra dizer a ele que ele vai escolher a carreira de músico. Por mais que talvez ele acabe invocando o Satanás toda vez que ele for tocar um Legião Urbana. Enquanto isso, o Fumaça fica lá na boate esperando a chegada dos membros da KKK, que tinham se planejado pra atacar a boate de manhã. O que não é um bom plano, né? Porque de manhã a festa já acabou, só vai ter uns bêbados e os funcionários. Graças a Deus, nenhum vilão é muito esperto nesse filme. Enfim, o Fumaça fica de tocaia esperando eles chegarem, e aí ele sai metralhando todo mundo. Ele também acaba sendo atingido por uma bala nesse processo, e ele se senta pra morrer pacificamente enquanto ele fuma um cigarro. Literalmente o sonho de todo homem morrer dessa forma. Bom, 60 anos... Não, meu sonho é morrer numa cama de hospital, cercado de pessoas. Ou na minha própria casa mesmo, tá ligado? Morrer em casa, deitado numa cama luxuosa, cercado de pessoas que me amam. E é isso, o sonho perfeito de todo homem. Anos se passam e o Samuel já é um idoso que teve uma brilhante carreira musical. Com o dom dele, eu não sei como ele não causou outro apocalipse, mas tudo bem. E aí numa noite ele acaba encontrando o Fuligem e a Mary, que sobreviveram naquela noite. E é claro, é óbvio que eles estão vestidos iguaizinhos a dois jovens da Atlética da AMB Morumbi. Mas eles não vieram fazer mal nenhum ao Samuel. Eles prometeram ao Fumaça que eles não fariam. Eles meio que só vieram se despedir do Samuel porque ele já tá morrendo. E aí os três conversam e eles concordam que aquele dia da boate foi o melhor dia da vida deles. Tirando toda a matança. Cara, a memória deles deve estar bem distorcida pra eles acharem que... Pois é, né? Tá bem ruim pra achar que foi o melhor dia da vida deles. Esse foi o melhor dia da vida deles, né? E infelizmente, esse pode ser um dos sintomas de uma depressão. Talvez até uma grande depressão. Meu Deus do céu. Bom, pessoal, eu entendo, tá ligado? Esse foi o vídeo, espero ter gostado. Deixa o like e tchau.